Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma parte do curso intensivo de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre a variação linguística. Primeiro passo é entender que a variação ela é um fenômeno natural que acontece em todas as línguas por diversos fatores, sejam eles tempo, região geográfica, classe social, enfim. E é um posicionamento errôneo entender que as variações são, na verdade, a depreciação do que seria correto, né? A linguística, que é o estudo da língua, ela entende que as variações precisam ser consideradas porque elas são formas, né, diferentes de comunicação e sendo elas formas distintas, não há por que a gente atribuir juízo de valor, né? Considerar uma pior, outra melhor, ou inferior, ou certa ou errada. Quando a gente fala de variação linguística, a gente trabalha com os termos adequado e inadequado para determinado contexto, né? Diferente da gramática normativa, que se preocupa especificamente com aquela regra de concordância, enfim, a variação ela tem essa flexibilidade e o que é oposto, né, esse julgamento de superioridade ou inferioridade, a gente considera como preconceito linguístico, né? Bom, a primeira variação que nós vamos ver é a histórica, tá? Que é a alteração que a língua sofre por conta do tempo, né? Como o próprio nome já diz. Então, assim, a gente pode encontrar tanto a mudança na forma de escrever as palavras, quanto a mudança de significado dessas palavras, né? O fato é que essa alteração ocorre por conta do tempo. Coloquei aqui como exemplo um jornal de 1941 para vocês verem que como eram escritas, né, algumas palavras, por exemplo, aqui ó, o pé não tinha o acento agudo, né? A palavra meter era com dois T's e chuteiras era com SH e OU. E a gente tem vários exemplos também, farmácia, que era escrita com PH, assim como jargões que não se usam mais, né? São também consideradas variações históricas, tudo bem? A próxima é a variação regional, que também pode ser chamada de diatópica ou geográfica. E como o próprio nome já diz, a língua sofre alterações por conta da região geográfica. De todas, essa é a variação que pode causar problema na comunicação, porque a pessoa que não é daquela região, ela não vai entender o significado de algumas palavras ou de algumas gírias que são utilizadas ali, tudo bem? Coloquei como exemplo aqui o causo mineiro, que é muito interessante para quem tiver um tempinho a mais, façam a leitura. Ainda que seja de uma forma pejorativa, né, meio exagerada, traz uma característica dos mineiros, que é a característica da supressão das sílabas, né, muito habitual. Inclusive, existe até um dicionário mineirês, enfim. Tamanha a distinção da forma como as pessoas falam, né? E a gente tem aí uma gama enorme no nosso país. Por exemplo, a mexerica, que também pode ser chamada de tangerina ou de pocã, a mandioca, que também é macaxeira, e assim sucessivamente. Salsicha, que no sul é vina, né? São variações regionais, tudo bem? A próxima variação é a social ou diastrática. Ao contrário da regional, ela não causa prejuízo no entendimento, ou seja, a pessoa com a qual o falante está se comunicando entende o que ele quer dizer. Contudo, essa variação me mostra o nível de escolaridade dessa pessoa, a classe social que ela pertence, a idade, a tribo que ela pertence, né? Enfim, eu coloquei como exemplos aqui duas placas, né? Uma vendendo um serviço de estofamento e a outra comida caseira. Ambas apresentam ali problemas ortográficos e gramaticais que nos mostram um nível de escolaridade baixo das pessoas que escreveram as placas, né?
mas a mensagem foi transmitida com sucesso. Então, a gente sabe o que está sendo vendido. A variação social ela vai mostrar, na verdade, esses outros aspectos que eu acabei de falar para vocês, tudo bem? E por fim, temos a variação estilística ou diafásica, que considera o mesmo indivíduo em diferentes circunstâncias de comunicação, né? Que consegue adequar a linguagem dele para se comunicar melhor com o ouvinte. Então, aqui eu tenho um exemplo da tirinha, um médico, que no primeiro quadrinho ele fala de uma forma muito técnica, e aí o paciente que não entende aqueles termos fica preocupado achando que vai morrer, e no final o médico consegue reformular o que ele havia dito, ou seja, ele adequa a linguagem. Então, essa seria a variação estilística, o mesmo indivíduo adequando a linguagem dele para se comunicar melhor. Espero ter ajudado. Até a próxima aula.